Bom dia a todos. Vamos dar início à primeira sessão dos seminários Opacas, 30 anos de desafios. Essa mesa tem o título Atlântico Sul, a construção de uma região. E eu estou aqui com a professora Mônica Rez, meu lado direito, o professor Antônio Rui de Almeida. E a forma como a gente dividiu aqui na mesa seria: a professora Mônica vai falar por 20 minutos, depois o professor Rui, e depois a gente abre para o debate para a plateia. Meu nome é Leila Daúde, sou doutora pela PUC-Rio, é um prazer retornar à casa, e hoje em dia sou professora na UERJ. Tá? Então, a professora Mônica, ela é doutora pela London School of Economics, tem um longo currículo que eu não vou ficar falando, que todos conhecem, e é professora da casa, especialista em segurança internacional. Por favor, Mônica, nos dê a honra de ouvi-la. Bom, deixa eu então, antes de falar sobre esse pedacinho da nossa pesquisa, dizer que, primeiro, antes de mais nada, é um prazer enorme para o Instituto de Relações Internacionais poder realizar esse evento em conjunto com a Escola Superior de Guerra. Nós temos uma tradição, de relações fortes e boas, com as nossas Forças Armadas, mas, em particular, para mim, é muito caro poder realizar esse ou qualquer outro evento com o Almirante Rui, que foi nosso aluno de doutorado, com o qual a gente trabalha junto, eu espero estar trabalhando junto durante muitos anos à frente. Nós conversamos sobre esse assunto, acho que pela primeira vez ano passado, Rui? De que o estabelecimento da Zona de Paz em 1986 era um momento histórico importante, importante na história da participação do Brasil no sistema internacional e na participação do Brasil em diferentes processos de construção da paz e da ordem internacional. Então, que esse momento devia ser lembrado, discutido, que nós precisávamos retomar essa discussão. Então, resolvemos realizar, numa primeira instância, esse seminário, para podermos abrir essa discussão em diferentes dimensões. Na verdade, é um seminário interdisciplinar. A discussão sobre o Atlântico Sul tem que ser uma discussão interdisciplinar, que diz respeito às relações internacionais, à geopolítica de uma forma específica, ao desenvolvimento tecnológico do país, à defesa, a estudos estratégicos. Quer dizer, é toda uma discussão aí que precisa estar em diálogo, para que nós possamos produzir uma política pública importante, e que esteja no âmbito da governança global, mas também que possa estabelecer quais são os interesses brasileiros na região, os interesses no campo da defesa e no campo econômico também. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje e fazer essa discussão, que eu espero que seja apenas uma primeira etapa num processo mais longo. Então, em relação ao trabalho, esse é um trabalho de pesquisa que eu estou desenvolvendo com a professora Leila Daúde e com o professor Vitor Coutinho Lage, aqui do Instituto de Relações Internacionais. Ele não pôde estar aqui hoje, está num seminário. E a nossa pesquisa é sobre a política nuclear brasileira. Então, ela vai fazer uma análise, está fazendo, uma análise ampla sobre a política nuclear brasileira. Nós já temos artigos publicados, mas agora vão sair mais dois, um no contexto internacional sobre o Atlântico Sul especificamente e o projeto submarino de propulsão nuclear, e um sobre a política brasileira para a não proliferação nuclear, que vai sair na Non-Proliferation Review. E nós estamos preparando também um livro sobre política nuclear brasileira, que eu espero saia ano que vem. Então, no contexto de uma discussão ampla sobre a política nuclear brasileira, esse é um recorte bem específico que a gente está fazendo para discutir especificamente o programa do submarino de propulsão nuclear.
Eu não vou discutir o submarino aqui, eu só estou explicando para vocês de onde vem essa discussão. Então, na discussão sobre a política nuclear, e especificamente sobre o submarino, o que a gente tenta fazer nessa pesquisa é fazer uma análise dos argumentos colocados pelas elites governantes brasileiras para o desenvolvimento, a alocação de recursos em diferentes projetos na área nuclear. E um dos argumentos diz respeito ao desenvolvimento de uma ideia de Atlântico Sul. Região ou não região, né? Aí se abre a discussão, eu vou falar sobre isso. Então, a ideia é apresentar a discussão sobre o Atlântico Sul como um argumento para a alocação de recursos, né, como ele se desenvolve, né, nosso interesse é durante os governos do Partido dos Trabalhadores, o governo Lula e o governo Rousseff. Eu acho que essa discussão ela se torna, né, particularmente importante nesse momento, né, em que nós estamos vivendo um processo de crise e que um conjunto de políticas públicas estão sendo colocadas em questão. Então, acho que cabe à academia, mas também às nossas Forças Armadas, né, fazer uma reflexão profunda sobre o lugar dessas políticas públicas, né, como elas interagem, inclusive. Então, a gente toma aqui como ponto de partida da discussão o debate, que é um debate teórico, né, dentro das relações internacionais, sobre o processo de construção de regiões, né? Há uma ampla literatura, né, que se desenvolve a partir do pós-Guerra Fria sobre o processo de construção de regiões que vem acoplado, em grande medida, ao desenvolvimento da literatura construtivista no campo das relações internacionais. Então, a discussão ela vai trazer, né, a questão da área geográfica, né, como referência para uma prática de cooperação e coordenação de políticas internacionais, mas políticas públicas no âmbito mais geral. E vai trazer toda uma discussão sobre as possíveis formas de institucionalização do regionalismo como projeto de construção de uma região, inclusive com a possível formação de organizações regionais. E aí, em muitos casos, né, de construção de região, como eu acho que é o caso da América do Sul, não do Atlântico Sul, mas da América do Sul, se formam identidades coletivas em torno dessas ideias de regiões que têm como referência a geografia de uma forma geral. Então, no âmbito dessa discussão, alguns autores vão escrever sobre o processo de construção de região no âmbito específico do Atlântico Sul. Em particular, eu chamo a atenção para o trabalho da professora Adriana Abdenur e do professor Danilo Marcondes, que fizeram todo um levantamento sobre esse processo histórico, né? Esses autores eles vão chamar a atenção para o fato de que o Atlântico Sul, a ideia de Atlântico Sul, nos anos 2000 em particular, né, está relacionado ao processo de descoberta de reserva de petróleo, né, que a gente vai discutir na segunda parte desse seminário, né, em particular a questão do pré-sal. A preocupação com a presença de grandes potências na região do Atlântico Sul, a preocupação com o aumento da pirataria, né, um assunto que o Rui conhece muito melhor do que eu, e outras atividades ilícitas na região, e mesmo a retomada da própria ideia do que vai acontecer, né, com as Ilhas Malvinas ou Falklands, dependendo aí de onde você fala, e a presença britânica, especificamente, nessa parte do Atlântico Sul. Então, fica muito claro que, tanto no âmbito do Ministério da Defesa, o quanto no âmbito da Marinha, o quanto no âmbito do Ministério das Relações Internacionais, vai se articulando, né, ao longo dos anos 2000, em particular, uma discussão um discurso sobre região. Né? É uma coisa, né, que a gente não estava acostumado, né, a ouvir, particularmente no âmbito mais amplo, né, do que das forças. Eu acho, em particular, que a presença da OTAN no Atlântico Sul é um tema que vale nós discutirmos. Eu acho que tem preocupado esses autores, né, enormemente.
E essa presença, ela tem como referência todo um novo conceito estratégico da OTAN, em particular aquele aprovado em 2010, e que estabelece uma política de cooperação entre a OTAN e um conjunto de países, em particular os países do Atlântico Sul. E a gente tem aí o desenvolvimento de uma relação particularmente com o Chile, com o México, com a Colômbia, né, e a postura do governo anterior brasileiro de não investir nesse tipo de cooperação. Eu acho que esse é um tema que seria muito interessante se a gente pudesse discutir ao longo do debate e entender essa política. Então, há aí uma discussão que se faz no âmbito do Ministério da Defesa e no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, mas também em outras esferas das elites governantes brasileiras, sobre a manutenção da distinção entre o que seria o Atlântico Sul e o que seria o Atlântico Norte. Eu acho que há uma diferença muito grande entre essa percepção da relação entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte. Eu me lembro que eu fui a uma reunião com o Rui, a reunião de Belém, da ABED, tem 2 anos isso? Já tem 4? Nossa, bom. Eu me lembro da reunião da ABED, em particular, e alguns debates lá, em que e alguns até muito técnicos, que eu nem consegui acompanhar, né, em que muitos militares discutiam essa questão de onde exatamente era a fronteira, onde estavam os limites entre o Atlântico Sul e o Atlântico Norte, quer dizer, toda uma preocupação aí que eu acho que é, em última instância, política, né, em última instância, uma discussão sobre zonas de influência, né, em que medida o Brasil consegue ou não consegue ser uma liderança na governança do Atlântico Sul, né? Eu acho que essa é, em grande medida, a discussão que a gente tem que tá fazendo aqui. Então, a presença da OTAN, né, particularmente no Golfo da Guiné, né, a gente sabe que no Golfo da Guiné a presença de navios de diferentes países, inclusive países que não têm nenhuma tradição de movimentação no Atlântico Sul, como a Turquia, vem sendo observado. Eu acho que essa é uma discussão para a gente fazer aqui entre nós, refletindo sobre isso, né? Mas até uma discussão para a gente fazer com, né, a OTAN mesmo, né? Então, eu queria levantar essa discussão aqui. O que vai acontecer, então, é que as nossas elites governantes, né, aí pessoas que estão pensando esse assunto, vão fazer um movimento de tratar o Atlântico Sul como uma questão de segurança. E isso a gente observa ao longo, né, não só como um espaço para o desenvolvimento econômico, né, mas também como uma área de segurança, né? E essa construção do Atlântico Sul como uma área de segurança, ela significa o quê? Ela significa, quando a gente diz que há uma construção de um discurso sobre segurança, a gente está introduzindo aí no tratamento de um tema a questão da ameaça. Existem ameaças percebidas, né, e aí ameaças de onde, ameaças de que natureza. Isso é um discurso sobre ameaças, ele não é um discurso muito claro, né? A gente não fala de ameaças de país A, B, C ou D, como muitas vezes se observa no sistema internacional, né? Mas uma ameaça é essa possibilidade do desenvolvimento de uma política pública, da autonomia para o desenvolvimento de uma política pública no Atlântico Sul, me parece que é claramente observada pelos atores tratando do tema. E aí, associado a isso, vai ser feito um esforço muito grande, né, e aqui nós temos pessoas que participaram diretamente desse esforço, de desenvolvimento de conhecimento sobre o Atlântico Sul. Quando eu comecei a estudar esse assunto, me chamou muito a atenção o esforço, o investimento que foi feito pelo governo brasileiro, e, em particular, pela associação entre a Petrobras e a Marinha, no desenvolvimento de conhecimento sobre o Atlântico Sul. E hoje esse conhecimento se torna uma referência no mundo, né, em relação, inclusive, à discussão ampla sobre a exploração dos oceanos e águas profundas no mundo como um todo. A gente escolheu, né, então, tratar desse tema a partir dessa ideia de formação de uma área com uma referência geográfica,
com uma referência na discussão sobre segurança, associado, claro, à ideia de desenvolvimento, mas deixar de lado um pouquinho o conceito de região, que vem sendo desenvolvido pela bibliografia ampla aí de construtivista. Por quê? Porque a ideia de construção de região ela está associada a um tipo de identidade coletiva, a um tipo de construção de cooperação que não se dá nessa região. O pensamento é um pensamento estratégico, mas o desenvolvimento institucional não poderia vir a ser em algum momento, mas, de fato, a gente observa que o tipo de cooperação, de laços, de interdependência entre as sociedades, que caracterizam a construção de regiões, como na Europa, na América do Sul, em outras partes do mundo, não está ainda se dando. Então, dentre esses processos de construção de região, nos chamou muito a atenção, evidentemente, eu acho que a gente vai discutir isso mais adiante, o plano de pesquisa da Plataforma Continental Brasileira, que permitiu que nós avançássemos aí em 2004, com a submissão à comissão de um projeto reclamando a extensão da nossa plataforma continental, que teve, em grande medida, sucesso, apesar de que o requerimento foi aceito com uma diminuição de 20%. Essa experiência de construção de conhecimento sobre a plataforma continental, ela permitiu que o Brasil pudesse dar suporte a uma série de outros países, como Namíbia, Angola, Moçambique, Guiana, Uruguai, fazendo uma associação entre esse tipo de apoio e uma política ampla daqueles dois governos de cooperação sul-sul. Então, ela está enraizada no âmbito de uma concepção mais ampla sobre cooperação sul-sul. Nesse sentido, há um revigoramento, a gente sabe que, a partir de 2006, em particular, da própria discussão sobre as opacas. A presença do presidente Lula em Luanda, em 2006, na reunião de 2006, foi, num certo sentido, um marco para essa discussão. Então, nesse contexto, a gente tem aí o aparecimento de um novo conceito, que é o conceito de Amazônia Azul, que é desenvolvida que é levada a público, vamos dizer assim, pelo almirante Roberto Guimarães Carvalho, e que traz justamente a ideia de que o mesmo tipo de relevância e de percepção de ameaça também que se vê na região amazônica, também uma analogia aqui pode ser percebida no Atlântico Sul. Essa preocupação ela é confirmada na Política de Defesa de 2005 e no Documento de Defesa Estratégica de 2008, então cristalizando mesmo um discurso sobre a concentração de preocupação e disponibilização de recursos para o desenvolvimento de uma política pública no Atlântico Sul, em cooperação com os países da África e da América do Sul. Eu só queria terminar lembrando que isso, de alguma forma, se associa a uma outra esfera de política externa, de política pública, que é a preocupação brasileira com a Antártica, uma política que vem lá dos anos 70, na verdade, mas essa preocupação estratégica com a Antártica, e eu acho que uma pergunta importante é como nós podemos associá-la, talvez associá-la mais e melhor, com a política para o Atlântico Sul. Muito obrigada. Obrigada, Mônica. A gente vai passar a palavra, então, para o almirante professor Antônio Rui de Almeida, que atualmente é coordenador do Programa de Pós-Graduação e assessor especial do Comando da Escola Superior de Guerra, e meu ex-colega de doutorado. Obrigado, Leila. Eu primeiro gostaria de fazer uma observação. Aqui no nosso programa constava também o professor Larry McCabe, que é do Naval College, é diretor do Grupo de Estudos da América Latina,
mas ele, infelizmente, teve um problema de visto na última hora e nos informou só sexta-feira que não estaria presente. É uma pena, mas acontece. Eu quero dizer do prazer, inicialmente, de retornar à PUC, retornar ao IRI, onde eu me graduei e me doutorei, e participar desse seminário aqui. E é a primeira vez que nós fazemos algo junto, o IRI e o Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra. E o prazer maior ainda de voltar aqui, compartilhar essa mesa com Mônica, professora Mônica, que foi minha orientadora e continua sendo minha orientadora por toda a vida. E a Leila, que foi minha amiga também e colega de doutorado, com quem eu continuo aprendendo muito. E também os demais participantes que vão ter na segunda parte do painel, todos de mais alto nível. Meu argumento é que a Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul é um mecanismo de construção, como a professora Mônica disse, ainda, digamos, incipiente, principalmente na área da segurança e da defesa. Mas aí nós poderíamos dizer, ele é incipiente, mas ele é importante? Eu diria que sim, ele é importante dentro de um projeto brasileiro de inserção internacional. Então, o meu objetivo inicialmente vai ser apontar o contexto e o propósito de criação das OPACAS e seus objetivos principais. E, sucintamente, eu vou mostrar aqui como ela se desenvolveu de forma irregular nesses 30 anos, longe de atingir os objetivos que ela se propõe, mas, de uma certa forma, ampliando sua agenda para temas de interesse da política externa brasileira que estão lá colocadas, o que reforça a posição brasileira no âmbito da governança global, no âmbito da sociedade internacional. E, segundo, mostrar as dificuldades relacionadas com a segurança e a defesa nas OPACAS, inclusive a professora Mônica já apontou uma, em relação aos atores extra-regionais. Finalmente, concluir com os fatores que favorecem e que dificultam a consolidação das OPACAS e os desafios relacionados principalmente com a segurança e a defesa que o Brasil teria que enfrentar. Bem, a primeira Zona de Paz e Cooperação. Eu tentei achar uma definição. Tem definição de Zona de Paz, alguns autores dizem que é uma região onde não existe guerra por mais de 30 anos, pelo menos 30 anos, mas não consegui encontrar aí uma definição de Zona de Paz e Cooperação. Então, eu tomei a ousadia, professora Mônica, depois que eu virei acadêmico, de dizer que é um grupo de estados relacionados geograficamente, que convivem pacificamente e interagem entre eles com o propósito de manter a paz e implementar o desenvolvimento socioeconômico sustentável dos seus membros. Então, duas coisas são importantes. Quer dizer, a questão da segurança, de manter a paz, e a questão também do desenvolvimento socioeconômico desses membros. As OPACAS foi criada há 30 anos atrás, 26 de outubro vai fazer essa semana os 30 anos, são 24 países, os 3 da América do Sul, Brasil, Argentina e Uruguai, e outros 21 países da África. E como é que ela surgiu? Em que contexto surge as OPACAS? Ela surge no contexto da Guerra Fria e, principalmente, em uma série de acontecimentos importantes nos anos 80. Em 1980, o Brasil inicia o Programa de Submarino de Propulsão Nuclear, justamente em 1980, junto com o Instituto de São Paulo. Em 82, um importante acontecimento, talvez um dos mais importantes quando se fala dos mares, que foi a aprovação da Convenção das Nações Unidas, das Nações Unidas para o Direito do Mar. E no mesmo ano, e quando tinha esse regime importante que virou a Lei do Mar, nós estávamos tendo aqui a Guerra das Malvinas. Em 83, o Brasil está voltando a dar uma prioridade à África na política externa, com a visita do presidente Figueiredo à Nigéria, Guiné-Bissau, Senegal, Argélia e Cabo Verde. Em maio de 83, o Brasil assina o Tratado da Antártica e se torna membro consultivo da Antártica. Eu estou tentando mostrar como as coisas, o contexto que traz a importância das OPACAS e também a importância dessa expansão brasileira para outras, tanto na área de regimes, como a Lei do Mar, tanto para o Tratado Antártico.
E o Brasil, na ONU, ataca o apartheid da África do Sul, apoia a independência da Namíbia e trata daqueles temas que são recorrentes do Brasil na ONU, a questão do desarmamento, a questão do desenvolvimento, a questão da ciência e tecnologia. E o Brasil condena, naquele ano, os efeitos corrosivos para a sociedade internacional da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Em 85, nós temos a redemocratização do país. O presidente Sarney, na ONU, afirma que o Brasil faria todo o esforço para manter o Atlântico Sul como área de paz, afastada da corrida armamentista, da presença de armas nucleares e de qualquer forma de confronto oriunda de outras potências extra-regionais. E, finalmente, em 86, o Brasil afirma na ONU que os problemas da África Austral, vejam que nós estamos ainda com aquela questão ainda do apartheid, a questão da luta entre as potências, a disputa na África, que os problemas da África Austral não podem ser solucionados pela ótica estratégica das grandes potências, e que ela passa pelo desaparecimento do apartheid e pela construção de, abro aspas, uma sólida estrutura de integração pacífica entre os estados da região, que buscasse o desenvolvimento também social e econômico dos países da região. E aí começa-se a termos as OPACs. Logicamente, a primeira declaração das OPACs vai trazer esses princípios: paz e cooperação no Atlântico Sul, desenvolvimento econômico e social dos países da região, proteção do meio ambiente, já naquela época, e conservação dos recursos vivos. Essa preocupação com o meio ambiente já vem lá de trás, não é coisa recente, e preservar a região da militarização, corrida armamentista, armas nucleares e outras armas de destruição em massa e bases militares estrangeiras também na região, contrário às bases na região. E que as potências militares deveriam evitar introduzir na zona tensões e conflitos externos à região. E, finalmente, a declaração defende a independência da Namíbia contra o colonialismo, o racismo e o apartheid. Desde a sua criação, já foram realizadas 7 reuniões ministeriais. Em 88, no Rio de Janeiro, Abuja em 90, Brasília em 94, deveria ser de 2 em 2 anos, mas nós vamos ver aqui que começam a ter gaps, né? Depois na África do Sul em 96, Buenos Aires em 98, e aí para. Vai ter a próxima em Luanda em 2007. Mas o que é que nós vemos? Quando a gente olha de Luanda, de 2007, vê que os temas começam a ser, e é o período que o Brasil está tendo, né, um grande movimento de incrementar sua ação multilateral, bilateral no mundo, no governo do presidente Lula. Ela vê que se incrementa os temas que estão sendo tratados, não mais só aqueles que nós vimos na declaração inicial. Por exemplo, a professora aí faz parte da pesquisa do submarino nuclear, está dito lá na de 2007, que os países das OPACs reafirmam os direitos inalienáveis dos estados da zona de engajarem na pesquisa, produção e uso nuclear de energia para propósitos pacíficos, sem nenhuma discriminação e dentro daquilo que o Tratado de Não Proliferação estabelece. Então, vemos que vai se abrindo mais espaço para aquelas coisas que o Brasil também defende sejam colocados. Não estou dizendo que foi o Brasil que colocou somente, mas estou dizendo que são pontos importantes da agenda brasileira que vão sendo colocados no âmbito multilateral, reforçando a posição brasileira. E a última, de 2007, pula para 2013. Então, vemos que houve um gap de 98 para 2007, 9 anos, depois 2007 para 2013, que mostra que não tem uma institucionalização muito forte. As OPACs não têm um esquema burocrático, institucionalizado, que permita um avanço assim muito grande. Mas a última foi Montevidéu 2013, eu vou falar dela logo em seguida, mas a de Cabo Verde 2015 já foi adiada. O presidente de Cabo Verde assumiu essa semana, mas até agora, a de 2015 já não houve, já estamos quase em 2017. A de 2013
de Montevidéu, ela traz as mesmas coisas, zona livre de armas nucleares, desarmamento, não proliferação, não militarização do Atlântico Sul, mas começa a trazer outras coisas da governança global, da democratização, de mais democratização nessa governança global, direitos humanos, integração cultural, projetos de cooperação Sul-Sul, intercâmbios, e começa a trazer também algumas alusões aos mecanismos que foram criados nesse período, como aquele mecanismo econômico África, América do Sul, foi criado em 2006. E, pela primeira vez, começa a ter intercâmbio de informação, quer dizer, dentro da declaração, que houvesse intercâmbio de informação sobre política de defesa, e alguns ministros da defesa, pela primeira vez, participaram também dessa reunião de Montevidéu. E aí, alguns pontos de cooperação que vão ser tratados aqui, que a Mônica já falou, que deveria haver cooperação na delimitação da plataforma continental, a comandante Isabel vai falar depois, a proteção e preservação dos recursos do mar, a preocupação com a biodiversidade para além das áreas de jurisdição dos países no alto mar, que isso é uma coisa importante, que tem uma discussão importante a quem vai pertencer essa biodiversidade, o transporte marítimo, a segurança marítima, e incrementar os diálogos em temas de paz e segurança internacionais, inclusive na área de defesa e tentando atuar conjuntamente na ONU. Bem, vamos agora para a parte da segurança. Qual é a dificuldade, grande dificuldade de vermos o Atlântico Sul, que pudesse ser assim, essa zona de paz e cooperação, e que nós pudéssemos dizer, olha, as potências extra-regionais não podem vir aqui. Primeiro, isso é uma declaração meramente declaratória, se eu pudesse assim dizer, porque não tem forças, os países da região não têm forças navais capazes de se opor a nenhuma das potências navais, primeiro. E segundo, porque, diferente do continente, no mar há um conceito que chama liberdade de navegação, e essa liberdade de navegação permite que as potências navais possam circular pelos mares do mundo, e alguns autores dizem que isso, inclusive, que faz com que o poder possa ser levado de determinado país a outra região qualquer, como nós vemos agora, por exemplo, com a questão dos Estados Unidos, da política para incrementar a posição norte-americana no Pacífico, onde forças navais maiores estão sendo alocadas para lá. Então, a liberdade de navegação é um conceito que, no direito do mar, foi não negociável pelas potências navais, pelas potências marítimas. Então, com isso, não há como dizer que nós vamos manter Desde há muito tempo. Desde Gross. Liberdade de navegação vem de lá de trás, né, Mônica? Então, não tem como. Então, se nós formos olhar assim, eu acho como analisar esse Atlântico Sul, tem um lado do Atlântico Sul, digamos, aqui nosso, da América do Sul, e tem o outro lado. Podemos analisar aí de uma forma assim, mais teórica e didática, não estou dizendo que existe separação, apenas para vermos um pouco das diferenças. E aí eu vou usar o conceito de complexo de segurança regional do Busan. Vou usar a definição de 83, que diz o seguinte, que grupo de estados, complexo de segurança regional, grupo de estados cujas preocupações principais de segurança estão suficientemente interligadas de modo que não podem ser consideradas dissociadas um do outro. Então, olhando com essa visão do Busan, existem 3 complexos de segurança regional no Atlântico Sul. Um seria aqui o Cone Sul da América do Sul, no qual existe, na verdade, os países através do Mercosul, considerado como um dos fatores fundamentais para a estabilidade da região. Quer dizer, muita gente considera o Mercosul apenas como um mecanismo econômico, mas ele é um mecanismo também importante na segurança. Então, segundo alguns autores, existiria uma zona de paz estável
a tentativa do Brasil de criar uma identidade sul-americana e existiria uma incipiente comunidade pluralística de segurança aqui, onde então não haveria pensar que pudesse haver algum problema de guerra ou de conflito entre Brasil, Argentina, Uruguai e os outros países. Mas Brasil, Argentina e Uruguai por causa do Atlântico Sul. O único problema seria, talvez, a Malvinas ou alguma intervenção. O Livro Branco de Defesa da Argentina diz que o cenário de defesa e segurança internacional se encaminha, no Cone Sul, se encaminha para níveis de abertura e transparência que se assemelha aos da inicial experiência de integração europeia. Então, a própria Argentina reconhece isso no seu Livro Branco. Quando nós vamos, então, digamos assim, essa zona tranquila de segurança do nosso lado, mas quando nós vamos para a África, tem segundo o Busan, tem dois complexos de segurança. Um protocomplexo da África Ocidental, que vai pegar de Senegal até a Nigéria, e um complexo de segurança da África Austral, que vai pegar do Congo até a África do Sul. Todos esses complexos, os dois complexos, o que é fundamental neles é que, devido à herança colonial, fronteiras foram adotadas na descolonização de formas arbitrárias. Então, dividir os mesmos grupos étnicos, e existe o grande problema de segurança nesses países é de guerras civis, violência interna, crime organizado. Não há nem tanto uma preocupação para fora. Então, se pudermos comparar rapidamente, quer dizer, nós temos na área do Atlântico Sul-Americana 3 estados relativamente organizados, com governança e instituições, tem uma marinhas que não são limitadas, e guardas costeiras, porém com meios organizados, mas as tensões interestatais praticamente não existem, uma comunidade pluralística de segurança praticamente incipiente, e haveria alguma tensão maior com atores extrarregionais, seja pela Malvinas, seja por qualquer questão de intervenção. E alguma ameaça do nível dessas novas ameaças, que seria crime organizado ou tráfico de drogas. E isso dá a essa região uma menor possibilidade de interferência extrarregional. É mais difícil ter uma interferência de outros países aqui, na região atlântica sul-americana, do que tê-la na África, como nós vamos ver. Quando olhamos o lado dos países africanos, há uma multiplicidade de estados. Temos conflitos internos, guerra civil, pirataria, roubo de óleo, pesca ilegal, tráfico ilegal de armas, drogas, poluição marinha, uma multiplicidade de organizações com envolvimento no ambiente marítimo, e muitos estados frágeis com baixa capacidade de controle das águas jurisdicionais. E pior ainda, uma grande potencial de produção de petróleo e áreas ricas, o que são coisas boas, mas que possibilitam ainda mais a possibilidade de intervenção de outras potências. Então, temos vários estados frágeis, com governança e instituições fracas, e também uma fraca capacidade, exceto talvez a África do Sul, Nigéria, de patrulhar espaços marítimos. Então, nós temos uma baixa probabilidade de criação de uma comunidade pluralística de segurança nessa área, conflitos internos e ameaças das novas ameaças, num alto grau, e o complexo de segurança regional com grande possibilidade de interferência extrarregional. E quais são esses atores extrarregionais que atuam aqui? Nós temos o Comando Sul, com a 4ª Frota, nós temos o Africom, que foi criado em 2007, nós temos a OTAN, nós temos a França, que atua dos 2 lados do oceano, aqui na Guiana Francesa, e do outro lado a presença na África, inclusive com milhares de soldados, aeronaves, etc., localizadas e sediadas na África. E nós temos a Grã-Bretanha com as ilhas oceânicas e Malvinas. E temos 2 novos atores
que não tem ainda poder marítimo suficiente para influenciar de forma importante, mas é a China e a Índia também como atores que começam a ter importância, principalmente a Índia mais na África e a China nos dois lados. E o Brasil, mas aí nós diríamos, mas o Brasil então briga com a OTAN, briga com os Estados Unidos por causa da Quarta Frota? Não, o Brasil tenta, a situação do Brasil, ele tenta ajeitar os interesses comuns com os atores extra-regionais. O Brasil tem excelentes, tanto do campo da segurança quanto político, com os Estados Unidos, com a França nós temos nosso programa de submarino nuclear, com a Grã-Bretanha a gente compra navios e equipamentos. Então, não há, quando fala assim que a Quarta Frota parece que vai haver um conflito, nada disso. O Brasil tenta se colocar, inclusive em relação à Grã-Bretanha, o Brasil defende o direito da Argentina às Malvinas, mas tem um excelente, inclusive no campo marítimo, com a marinha da Grã-Bretanha, uma excelente relação. E o Brasil desde depois do governo do presidente Lula, tem também incrementado vários acordos bilaterais e a cooperação na área da defesa. Então, o Brasil atua de uma forma de negociação e de boa relação, tanto de um lado para outro, como se fizesse uma ponte, inclusive, entre os dois continentes. Bem, já começando a concluir, que a Leila já está aqui me dando sinal vermelho. Bem, o Brasil tem defendido as opacas fundamentado em interesses e valores culturais comuns, buscando construir a ideia de uma identidade sul-atlântica, de forma semelhante com a ideia de construção de uma identidade sul-americana. Então, quando nós vemos, por exemplo, o ministro Patriota, na reunião de Montevidéu, diz que este encontro comprova, mais uma vez, o compromisso dos países africanos e sul-americanos com a identidade sul-atlântica. Essa identidade sul-atlântica, ela é de natureza solidária e de inconfundível sentido sul-sul. Estou falando até com a impostação do ministro aqui para dar ênfase. E da importância dos laços culturais. A consolidação das opacas e de uma identidade sul-atlântica supõe um aprofundamento do conhecimento recíproco de nossos países. Então, o discurso é que temos uma identidade própria como região, mas, e ele diz, estamos conscientes dela e dela nos orgulhamos. Mas eu acho que diferente da identidade sul-americana, que é mais fácil de tentar ser construída, a identidade sul-americana, que é mais fácil, a identidade sul-atlântica é muito mais difícil. Já vimos as diferenças na área de segurança e defesa. Então, a ideia dessa identidade comum para o Brasil é que facilitaria a construção de um processo de integração que atendesse às expectativas de segurança e desenvolvimento dos países envolvidos. A crença é de que a segurança é construída em uma identidade comum. E quais seriam os fatores que contribuem para essa criação e para as opacas? Bem, primeiro, o incremento da importância dos mares para os estados costeiros, inclusive relacionado com a definição dos limites marítimos de jurisdição dos estados. Então, as fronteiras marítimas estão sendo definidas e há um interesse tanto dos países da América do Sul quanto dos países da África de definir esses limites marítimos no máximo possível, e a incrementação da importância dos mares ajuda a uma cooperação dentro das opacas. Segundo, a visão comum da importância do relacionamento sul-sul, até influenciado por a questão do passado colonial. E a visão comum também de evitar a introdução de armas de destruição em massa. Quais são os fatores complicadores para as opacas? As diferenças econômicas entre os países, tanto daqui quanto da África, as diferenças religiosas e culturais, principalmente entre os países da África. Na África, como nós vimos, temos estados fracos, com fracas identidades regionais, e seria extremamente, no meu ponto de vista, fortalecer a identidade regional sem antes ter uma identidade nacional ou a ideia de nação fortalecida. Então, e na África, o foco maior
é na segurança interna, devido aos riscos da guerra civil. Então, concluindo, a identidade, existe a tentativa brasileira de criar essas duas identidades, mas a identidade sul-americana é mais fácil, e nessa identidade sul-americana joga um papel importante as relações entre Argentina e Brasil. A interação política e econômica a partir do Mercosul e Unasul facilita a criação dessa identidade. E nós temos também, na área de segurança, face a essa maior capacidade de integração e maior capacidade dos Estados, um complexo de segurança regional com pouca interferência de poderes extra-regionais. Já a identidade sul-atlântica, pela diversidade de países, pelas instituições não consolidadas, pelos conflitos internos, pelos estados frágeis, pela quantidade, multiplicidade de mecanismos regionais e pela possibilidade maior de participação de atores extra-regionais na África, é mais complicado. Então, o Brasil tem que, um dos grandes desafios é para manter aqui essa união da América do Sul, evitar o retorno da política de poder com a Argentina. E tem também que continuar a contribuir para administrar a manutenção da estabilidade da região e para o seu desenvolvimento socioeconômico. E essa administração da região passa também por uma negociação sempre diplomática e de boas relações com os países extra-região. E, finalmente, tentar consolidar a zona de paz de Atlântico Sul como um elemento importante para a sua segurança e projeção internacional, apesar das dificuldades que foram aqui apontadas. Muito obrigado.